assunto que nós temos hoje, ele, além de complexo, é extremamente importante para nós cristãos. E nós até sabemos, nós falamos sobre isso, nós às vezes escutamos no rádio, na televisão, mas nós vamos tentar meditar um pouquinho hoje sobre quais são os desafios que nós temos quando nós pensamos na igreja perseguida. Mas antes disso, eu gostaria de pedir que você, por favor, curve a sua cabeça e vamos entregar esse momento nas mãos do Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque pela tua misericórdia temos, como foi falado, essa liberdade de poder cultuar-te e falar abertamente sobre a fé que temos em Jesus. Mas, no mundo em que nós vivemos, a realidade em muitos lugares é bastante diferente. Por isso nós queremos pedir-te que nesse momento o teu Santo Espírito esteja falando aos nossos corações e que possamos ser desafiados e também compreendermos, através da ação do teu Santo Espírito em nossas vidas, qual o nosso papel diante dessa realidade que acontece em diferentes partes do mundo. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, a missão Portas Abertas, que alguns de vocês já devem ter escutado falar, eles comemoram, na verdade celebram, não no sentido de se alegrarem, mas de relembrar a situação dos cristãos perseguidos. E por isso que se chama o Domingo da Igreja Perseguida. E eu não sei quantos de vocês, na verdade, se lembram que essa missão, Portas Abertas, ela começou com o irmão André, aquele livro que você talvez já tenha lido, já tenha visto, chamado O Contrabandista de Deus. E quando o irmão André, já há várias décadas, começou esse trabalho, certamente ele nunca imaginava que essa organização tomaria a proporção que tomou. E nesse momento, a missão Portas Abertas ajuda a milhões e milhões de cristãos que estão sendo perseguidos por causa da sua fé. Para que vocês tenham uma ideia, hoje nós estamos fazendo parte de um grupo de igrejas, mais de 6.000 igrejas no Brasil, que estão falando sobre a igreja perseguida. E esse é um grande desafio, porque nós temos cerca de 100 milhões de cristãos no mundo hoje que estão sendo perseguidos por causa da sua fé. Então, nós estamos vendo, às vezes nós escutamos nas notícias, mas não paramos para refletir em todas as implicações. E, por exemplo, a missão Portas Abertas tem o privilégio de estar atuando em mais de 60 países onde a igreja está sendo perseguida. E é muito interessante nesse mapa, porque nós vemos, por exemplo, quando nós olhamos essa região das Américas, apenas em 2 países, México e Colômbia, existe o que eles estão denominando perseguição moderada, assim como existe perseguição moderada também em outros países do mundo. Mas por perseguição moderada, eles querem dizer que facilmente alguém pode ser colocado, levado para a cadeia, simplesmente por estar se reunindo num domingo como esse, não em uma igreja, não em um auditório, mas numa reunião familiar, como nós vimos aqui os jovens representando. Depois nós temos alguns países onde a perseguição é mais severa, como nós temos no Egito e na Índia. Depois, perseguição extrema, como, por exemplo, na Líbia ou na Arábia Saudita, e alguns países onde existe uma perseguição absoluta, como, por exemplo, a Somália e a Coreia do Norte. E esses países onde existe uma perseguição absoluta, os cristãos estão sofrendo de uma maneira que é quase impossível para nós entendermos, como, por exemplo, na Coreia do Norte. A missão Portas Abertas tem uma lista dos países onde há a perseguição é mais intensa. E há 13 anos a Coreia do Norte está como número 1 na lista de perseguição.
E se vocês entrarem depois no site da Missão Portas Abertas, você também pode solicitar para receber as revistas com a informação. Você vai ver que muitos cristãos estão há décadas presos simplesmente porque não querem assinar um documento dizendo que negam a sua fé em Cristo. Você tem países como, por exemplo, a Somália. E a liderança e vários líderes muçulmanos na Somália, eles têm como objetivo fazer com que o cristianismo, de fato, desapareça do país. Nós temos uma situação muito triste no Iraque. Não sei se vocês sabiam que a igreja no Iraque foi fundada ao redor do ano 200, entre o ano 200 e o ano 300 depois de Cristo. Isso significa que a igreja no Iraque já existe há pelo menos 1700 anos, e essa igreja que está sendo perseguida atualmente, principalmente por aquele grupo terrorista chamado ISIS, é uma igreja que tem as suas raízes do ano lá por volta do ano 200 depois de Cristo. E o problema maior na situação dos cristãos iraquianos é que quando houve a suposta liberação do país, em que os Estados Unidos e a Europa invadiram o país para libertar o país da opressão de Saddam Hussein, uma das consequências é que existiam pelo menos 100 mil cristãos no país, e hoje, com o desenrolar dos acontecimentos, não existem mais do que 15, 20 mil cristãos, e muitos deles ainda sendo perseguidos. Esses cristãos do Iraque acabaram fugindo para a Síria. Só que começou a guerra civil na Síria, e aqueles cristãos que saíram correndo do Iraque e foram para a Síria, agora eles tiveram que sair correndo da Síria. Somente no Líbano existem hoje mais de 1 milhão de refugiados sírios e iraquianos por causa da perseguição tanto religiosa como política. Nós temos a Nigéria, vocês devem ter escutado também, o Boko Haram, um grupo terrorista que está perseguindo cristãos e não cristãos que não estão lendo de acordo com a cartilha deles. E é por isso que, quando nós olhamos em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, nós vemos o seguinte: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Nós temos uma ordem muito clara no Novo Testamento que nós devemos ter essa preocupação, por isso nós precisamos agir. E existem diferentes maneiras que nós podemos participar, como através da Missão Portas Abertas, mas também através de outras organizações, através do encorajamento de cristãos. Nós podemos ir pessoalmente. Rosângela e eu vivemos durante 8 anos em um país árabe onde era proibida a pregação do Evangelho, onde havia perseguição, e eu me lembro uma vez eu tive que viajar durante 5 horas através das montanhas para me encontrar com um jovem que há 3 ou 4 anos estava estudando a Bíblia sozinho, e pela primeira vez ele teve contato com um cristão, aceitou o Senhor Jesus Cristo, e num determinado dia, quando ele estava na praça, porque ele não podia ler a Bíblia na sua casa por causa dos seus pais, quando ele estava na praça, ele foi descoberto por uma pessoa que o denunciou para a polícia, ele foi preso, foi torturado e teve que fugir do país por causa da sua fé em Cristo Jesus. Portanto, nós temos a oportunidade de estar presente nesses lugares, encorajando essas pessoas a permanecerem firmes na fé em Jesus Cristo. Nós também temos a oportunidade de contribuir para que esses cristãos sejam treinados e eles mesmos possam estar fazendo o trabalho de evangelismo. Temos a oportunidade de nos envolvermos com socorro emergencial. Nessas guerras civis, nessas invasões que estão acontecendo, nesses ataques tanto do Boko Haram como do ISIS.
A situação é muito calamitosa e nós, como cristãos, precisamos estar ajudando e participando, assim como também com ajuda econômica e, obviamente, com a distribuição de livros e Bíblias. E para que a gente tenha um pouquinho de ideia sobre a situação em um desses países, eu gostaria que nós víssemos um vídeo de apenas 2 minutos, que vai nos dar uma ideia ainda melhor do desafio que nós temos quando nós pensamos na igreja perseguida. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. No Iraque, os cristãos enfrentam uma difícil situação de ódio e de perseguição. Nos últimos meses, a liberdade religiosa está muito mais distante. Com o grupo extremista Estado Islâmico no país, os cristãos são obrigados a se converter ao islamismo. Caso contrário, precisam escolher entre pagar um alto preço ou morrer. Muitos fugiram do país deixando tudo para trás, suas casas e também os seus sonhos. É um caminho difícil de trilhar, mas em Cristo eles encontram a direção, a força e a verdadeira esperança. A milhares de quilômetros de distância, com o coração apertado e lágrimas nos olhos, procuro descansar no Senhor. A situação do povo iraquiano hoje é de muita necessidade. Temos fome e precisamos de alguém que nos dê o que comer. Temos sede e precisamos que alguém nos dê o que beber. Tem sido muito difícil andar em paz, mas eu tenho experimentado a paz de Deus. E mesmo que seja difícil acreditar, eu ainda espero que um dia haja paz no Iraque. As boas novas da salvação continuam a se espalhar pelo mundo muçulmano. Graças ao seu apoio, a Portas Abertas tem servido a igreja no Iraque há mais de 20 anos, através de trabalhos de assistência, treinamento de líderes e ajuda emergencial a refugiados. Hoje, mais do que nunca, contamos com você para servir e fortalecer os nossos irmãos. Junte-se a nós em oração para que os cristãos perseguidos no Iraque continuem a testemunhar do amor e a paz que há em Cristo. Portas Abertas, servindo cristãos perseguidos. Você pode mudar esta realidade. Junte-se a nós em oração. Preencha essa ficha e receba mais informações sobre os cristãos perseguidos. Se eu não me engano, você tem essas fichas aí nas cadeiras. Você pode preencher para continuar recebendo informação. E nessa situação, os cristãos nesses lugares estão dizendo, de todos os lados, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E, na verdade, eles não se sentirão abandonados caso a igreja, no mundo livre, realmente se envolver e se preocupar com esses irmãos. Em Hebreus 13, versículo 3, nós vemos: lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Nós, como um corpo, deveríamos estar sentindo com eles aquilo que eles estão sentindo. Mas quando nós olhamos para tudo isso, e na verdade, se o objetivo desse culto fosse apenas informar sobre a situação da igreja perseguida, talvez nós já poderíamos parar por aqui, porque já temos alguma noção do que acontece nessas regiões do mundo. Ao mesmo tempo, se o objetivo desse culto fosse simplesmente ajudar-nos a entender o que nós podemos fazer para contribuir
amenizar a situação desses irmãos que estão sendo perseguidos, nós vimos também já algumas sugestões de como isso pode acontecer. E, na verdade, eu creio que a maioria de nós sabemos essas passagens bíblicas que nós acabamos de ver na tela, nós entendemos que somos um só corpo, nós entendemos que precisamos estar sofrendo com aqueles que sofrem, mas, ao mesmo tempo, a impressão que eu tenho, irmãos, e isso de uma forma generalizada do nosso país, é que o evangélico brasileiro mostra bastante indiferença em relação ao que está acontecendo com os cristãos perseguidos. Parece como se nós estivéssemos já anestesiados de tanto ouvirmos sobre essa situação. É como se nós estivéssemos vivendo em uma redoma de vidro, protegidos do que está acontecendo lá fora, e aparentemente nós atuamos com indiferença, apesar de termos recebido notícias, apesar de sabermos o que pode ser feito, apesar de conhecermos as passagens bíblicas que nós acabamos de ver, mas mesmo assim, de alguma maneira, nós deixamos de nos envolver. Nós precisamos e sabemos que precisamos estar envolvidos, mas parece que de alguma forma o que tem acontecido com a igreja evangélica brasileira de uma forma geral, nós estamos muito mais preocupados com uma teologia do bem-estar, para não dizer teologia da prosperidade, enquanto nossos irmãos e irmãs nos países perseguidos, eles na verdade estão tentando falar e desenvolver sobre uma teologia do sofrimento. E por que será que isso acontece? E eu quero sugerir essa manhã, nos 20 minutos que me restam, que existem pelo menos duas razões que nos fazem indiferentes à situação de sofrimento dos irmãos e irmãs que estão sendo perseguidos por causa da sua fé em Cristo. E essas duas razões que eu estarei mencionando, as duas razões são espirituais, mas a primeira tem um fundo mais sociológico e a segunda razão tem um fundo mais teológico. E a primeira razão, eu quero sugerir, é que a pressão da sociedade em que nós vivemos acaba nos fazendo como se estivéssemos anestesiados em relação ao sofrimento dos irmãos e irmãs ao redor do mundo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós podemos ver claramente que o apóstolo Paulo, na sua tentativa de proclamar o Evangelho da maneira mais clara possível, ele usava uma estratégia que nós chamamos de contextualização, ou seja, sem mudar o cerne da mensagem, sem mudar os valores essenciais do cristianismo, ele apresentava a mensagem de uma forma que poderia ser compreendida nas mais diversas situações por onde ele passava e onde ele vivia. Porém, um dos grandes riscos, e isso não acontecia com o apóstolo Paulo, mas pode facilmente acontecer com a gente, é que no nosso intuito de sermos contextualizados em relação ao mundo em que nós vivemos, essa contextualização, quando levada ao seu extremo, se torna em algo que os especialistas chamam de sincretismo, e sincretismo é isso daí que está na tela, a união de diferentes sistemas de crenças e de pensamentos. E nós podemos falar de um sincretismo religioso, ou seja, é possível que alguém se considere um evangélico, que ore para Jesus, mas ao mesmo tempo não perde a oportunidade de acender uma vela para Santo Antônio, tocar 3 vezes da madeira, isso aqui não serve porque eu acho que é plástico, então não vai ter o mesmo efeito, vai de vez em quando, já que eu estou na Bahia, por que não comprar uma fitinha do Senhor do Bonfim e sem deixar de, sempre que possível, participar de alguma sessão de descarrego, usar sal grosso e
muito importante, o azeite do Jardim das Oliveiras, para que não sejamos atropelados por nenhuma situação maligna. Alguns teólogos chamam isso de cristopaganismo. Paganismo é aquela crença em que, se você fizer certos rituais da maneira correta, você consegue torcer o braço da divindade, obrigando-o a fazer aquilo que você acha que ele deve fazer por você, já que você cumpriu certos rituais de acordo com o manual. E isso vai fazendo com que o Deus que nós temos, em vez de que nós existamos para servir e obedecer a esse Deus, esse cristopaganismo começa a nos levar à crença de que Deus existe para fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu mereço. Mas além desse tal de sincretismo religioso, existe um tal de sincretismo moral e filosófico, que, como estamos vendo aí, é a tentativa de chegar a um consenso básico mínimo em relação aos valores essenciais e às atitudes morais por meio da fusão de princípios provenientes de diferentes escolas de pensamento. Isso quer dizer que nesse sincretismo moral e religioso, nós vamos pegar um pouquinho de cada, não somente necessariamente de religiões, mas também de ideologias e filosofias, porque cada uma dessas religiões, ideologias e filosofias possuem valores morais e filosóficos, e esses valores morais estão sendo pressionados sobre nós como cristãos por meio da sociedade que nós vivemos, inclusive através dos meios de comunicação em massa, dos meios de comunicação social que existem no dia de hoje. E esse sincretismo, essa pressão que a sociedade exerce sobre nós, faz com que comecemos a caminhar em direção a uma universalização e aceitação de valores, sejam esses valores cristãos ou não cristãos. E, entre outras coisas, este sincretismo entre essas diferentes ideologias e filosofias começam a fazer com que eu, cristão, creia que eu tenho direito de ser feliz, custe o que custar. E, nesse caso, felicidade, muitas vezes, é sinônimo de conseguir, comprar, ter aquilo que eu desejo. E eu não estou falando da casa na praia, nem do carro zero. Quando eu analiso as intenções do meu próprio coração, eu vejo que, se meu cartão de crédito aguentasse, eu já teria comprado uma televisão Super Ultra HD de 50 polegadas para assistir o Palmeiras empatando com o Arapiraca, por exemplo. Eu já teria feito isso. Na verdade, poderia até ser de 40 polegadas. Ultimamente, quando eu passo em frente de uma loja das Casas Bahia, eu tenho que passar repreendendo. E por que isso? Porque, de alguma maneira, lá no meu subconsciente, eu estou começando a aceitar a ideia de que, se eu tiver uma televisão Super Ultra HD de 50 polegadas, eu serei mais feliz, eu me sentirei mais realizado e muitos dos meus problemas, não sei como, desaparecerão. E, segundo os filósofos do século XXI, eu tenho o direito de ser feliz, custe o que custar. Na verdade, eu queria aquela televisão 4K, você já deve ter visto, né? Tela... Como é que chama? Vocês também estão olhando, né? Tá bom, não sou só eu, não. Na verdade, se eu tivesse condições, eu não somente já teria comprado essa televisão, mas já teria assinado um pacote combo HD TV Total 2015 da Sky por apenas R$ 249,90 por mês, para que eu tivesse mais 100 canais que eu não vou assistir, mas pelo menos estão à minha disposição. Porém,
Me custa pensar na possibilidade de abrir mão de R$50 por mês para ajudar cristãos perseguidos no Irã, no Sudão, no Marrocos. Milhares deles já chegaram ao Brasil, estão em São Paulo. Nesse meio existem médicos, engenheiros, dentistas, que perderam absolutamente tudo e estão aqui em São Paulo sem onde morar, sem o que comer, sem para onde ir, por causa da sua fé. Mas eu continuo achando que a minha Super HD TV de 50 polegadas deve ter prioridade. Por que somos indiferentes? Eu disse que eu mencionaria 2 razões. A primeira é a pressão da sociedade, que nos leva a um sincretismo religioso, assim como um sincretismo moral e filosófico. E a segunda razão, também espiritual, mas de fundo teológico, que eu quero mencionar, é o que eu vi num livro, alguém chamando de Lei da Linearidade. Num livro chamado Chega de Regras, que eu não vou dizer o nome do autor, porque pode ser que você não goste dele e já não vai escutar o resto da mensagem. Mas depois, se você precisar, eu posso te dizer. E, basicamente, essa lei da linearidade, ela afirma que o cristianismo é o melhor sistema disponível para fazer a vida funcionar. E, no caso aí, fazer a vida funcionar é sinônimo de que tudo na vida vai de vento em popa. Como consequência, nós começamos a desenvolver a noção de que a saúde e a riqueza estão disponíveis quando exigida. Nos agrada a ideia de que bênçãos legítimas são dadas àqueles que satisfaçam certas regras ou requisitos, e aí a gente vai começando a perceber a semelhança que tem com a questão, o ponto número 1, o sincretismo e a pressão que a sociedade está exercendo sobre nós. De acordo com essa teologia que nós estamos chamando de lei de linearidade, o cristianismo serve para que a gente encontre as estratégias adequadas para que tenhamos um matrimônio melhor, filhos obedientes, que a gente consiga ter uma terapia eficaz que nos ajude a nos recuperarmos dos nossos traumas, ou uma recuperação mais rápida, seja numa doença ou em qualquer outra situação. Como consequência, eu começo a entender ou a crer que eu tenho o direito de ser feliz e bem-sucedido, e por isso eu me mantenho dentro das regras, cumprindo alguns requisitos da lei cristã, e eu sei que se eu estou no ponto A e quero chegar no C, a única coisa que eu preciso fazer é passar pelo ponto B. E é por isso que muitas vezes nas nossas canções nós vemos coisas assim como: agarre-se a Deus e não permite que ele se vá até que ele o abençoe. Na verdade, se você buscar na internet, você vai escutar uma música, uma canção que algumas igrejas estão cantando, Agarre o Anjo. E mostra mesmo a encenação de uma irmã tentando agarrar um anjo que está fugindo dela. Nós também cantamos coisa como: não aceite nada menos que todas as bênçãos que ele reservou para você. Ou o famoso: você é cabeça e não cauda. Romperei em fé e nenhum problema poderá resistir. Mas, claro, muitos de vocês já devem estar se perguntando: mas, Marcos, tudo isso não está na Bíblia? Sim, tudo isso está na Bíblia. O problema não é nós termos a fé em Deus
entendendo que o nosso Deus é um Deus poderoso que transforma, é um Deus que cura, é um Deus que resgata casamentos, é um Deus que nos livra das aflições. Este não é o problema, e glória a Deus pelo Deus que nós temos. E talvez você também esteja perguntando: Marcos, será que é errado querer receber bênçãos e ser feliz? Obviamente que não. É natural que, como seres humanos, queiramos evitar sofrimentos, ter uma condição de vida melhor, até inclusive ter a televisão Super HD de 50 polegadas. Eu quero ter um casamento feliz, eu quero que meus filhos sejam obedientes. Qualquer psicólogo ou psiquiatra diria que nós estamos doentes se não quiséssemos desfrutar das boas coisas que o Senhor nos oferece através da vida. Isso é normal, faz parte da característica do ser humano. Mas as duas razões que nós vimos até agora, a pressão da sociedade, assim como a lei da linearidade, elas nos levam ao mesmo lugar. Eu tenho o direito de obter o que eu quero para ser feliz, seja pelo consumismo ou porque eu creio que Deus tem a obrigação de fazer o que eu quero se eu cumprir certos requisitos. E quando nós permitimos que essa teologia penetre na nossa igreja e no nosso coração, nós nos esquecemos que parte intrínseca da teologia e da vida cristã é que em nenhum momento o Senhor está nos dizendo que na nossa vida, como fiéis seguidores de Jesus, nós não passaremos por doenças, problemas, tribulações e sofrimento. O nosso evangelho é um evangelho pela metade se nós insistirmos somente no aspecto de que Deus, por eu ser bem comportado, está na obrigação de fazer aquilo que eu quero e conceder as bênçãos que eu creio que eu mereço. E dessa maneira, como é que nós vamos explicar, já que o sofrimento não entra na nossa teologia, como é que nós explicamos os muitos pais e mães que com todo o coração fizeram o melhor para os seus filhos, oraram muito, lhes deram atenção e que mesmo assim seus filhos escolheram a rebeldia, uma gravidez prematura ou as drogas? Lembro-me, 1986, quando nosso filho nasceu, o primeiro filho, com uma doença muito séria, alguns achavam que não tinha cura. E na igreja da qual nós éramos membros daquela época, eles achavam que isso tinha acontecido porque Rosângela e eu estávamos em pecado. Mas se a teologia do sofrimento não entra na nossa vida cristã, como explicar que irmãos e irmãs totalmente entregues a Deus morrem jovens como consequência de uma doença ou de terríveis acidentes? Como explicar que homens e mulheres que servem a Deus com todo o seu coração enfrentam grandes problemas familiares, ficam doentes constantemente, passam por tremendas dificuldades financeiras, se deprimem, cometem erros e muitas vezes permanecem inseguros durante anos e anos de ministério? Se o sofrimento não entra na nossa teologia, e Deus tem a obrigação de nos conceder as bênçãos que nós queremos, como nós explicamos então os 100 milhões de cristãos ao redor do mundo que estão sofrendo por amor a Cristo? Na teologia evangélica de algumas igrejas do Brasil hoje, a explicação seria: estão em pecado. Mas nós sabemos que isso não é bíblico. O problema é que eu estou mais interessado na presença da bênção do Senhor do que na bênção da presença do Senhor, seja lá a circunstância que eu estiver vivendo. E aí nós temos que
então, entender que só existe uma solução. A solução de seguirmos a lei da liberdade em Cristo Jesus. Que eu entendo que se eu me derramar totalmente nas suas mãos, e eu valorizar principalmente a presença do Senhor na minha vida, e não as bênçãos que o Senhor pode me dar, então a minha teologia caminhará no rumo correto. Eu passarei a buscá-lo com todo o meu coração e entenderei que o mais importante é desfrutar da sua presença. Com isso eu conseguirei me envolver com aquilo que é importante para Deus. Eu deixarei de juntar tesouros na terra e passarei a juntar tesouros nos céus. E eu poderei orar dizendo: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Porém, seja feita a tua e não a minha vontade. E eu poderei orar como aqueles cristãos do Novo Testamento que, diante da perseguição, em vez de pedir livramento e bênçãos, eles sentiram-se livres para dizer: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Ao orarem dessa forma e não colocarem os seus interesses em primeiro lugar, a palavra nos diz, ainda no versículo 31, que, como consequência, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Irmãos, se nós valorizarmos principalmente a bênção da presença de Deus e não a presença da bênção de Deus, nós começaremos a olhar para os nossos irmãos e irmãs que estão sendo perseguidos. E nós começaremos a participar, entendendo que eles fazem parte do nosso corpo e que sofrimento faz parte do que a Bíblia nos ensina sobre ser filhos de Deus. E nós então estaremos juntos naquilo que eles precisarem, para que o nome de Deus seja glorificado.